Ainda bem que o ouvinte não manda pergunta direcionada, até porque aqui não tem como também, né? São vários debatedores, nós não podemos privilegiar nenhum dos debatedores. Então a pergunta do debate desta noite, enviada pelo nosso ouvinte Wallace, dia 1, a pergunta que se tornou debate é a seguinte: os entretenimentos e as tecnologias atuais afastam as pessoas de Deus? Então alguns debatedores disseram que sim e explicaram, justificaram por que essas tecnologias e entretenimentos afastam as pessoas de Deus. Outros disseram que não tem nada a ver, o cara pode ter Facebook, pode se divertir, pode ir na praia, pode ir na piscina, pode ir na discoteca, né, digamos assim. Ninguém usou esses termos, mas estão falando de entretenimento, de diversão, então pode, que não tem problema nenhum. Então vamos continuar com o nosso debate aqui, tema polêmico aqui. Pergunta do ouvinte. Chegou pergunta aqui do nosso ouvinte e nós vamos responder aqui perguntas relacionadas a esse tema. Lembrando que você pode participar através do nosso telefone. Você pode ligar para nós e participar ao vivo. O nosso telefone 2582-0990. Isso, agora tem uma musiquinha bonitinha. Coloca de novo essa música, eu gostei dessa música do telefone. 2582-0990. Isso, parece até com a voz da Renatinha cantando. Oh, rapaz, bonita a música. Então vamos lá. Pergunta do ouvinte. O ouvinte enviou uma mensagem perguntando aqui o seguinte: a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus nos diz para que não pudéssemos nos conformar com este mundo. Estou lendo a pergunta de acordo com o que o ouvinte enviou, né? Não nos conformar com este mundo, mas renovar as vossas mentes pela renovação do entendimento. Do jeito que o ouvinte enviou aqui, né? Aí ele vem dizendo: as mídias e redes sociais não têm afastado o cristão da casa de Deus através de pregações, testemunhos, que se limita o cristão a ficar só nos veículos de comunicação e deixando suas igrejas para trás? Então ele está perguntando se as redes sociais, né, como é uma tecnologia, redes sociais, se essas redes sociais não têm afastado o cristão. Porque segundo ele, alguns cristãos ficam na internet ou ficam em casa assistindo pregação, né? Ouvindo alguma coisa ali, um louvor e tal, e acaba não indo para os cultos, não indo para o culto de oração, para a escola dominical e assim sucessivamente. É isso que o ouvinte queria dizer. E aí, isso está certo, está errado, não está afastando eles de Deus e da igreja? E aí, fala pastor João Carlos, que levantou a mão aqui. Ele acabou de falar em Romanos 12:2, não se conformar com o mundo, mas transformai pela renovação do Evangelho, ou seja, pela palavra. Eu estava vendo ainda na internet um casal cantor famoso, que eu não posso falar o nome, senão pode trazer problema, claro. A minha intenção não é essa, muito pelo contrário, é para somar. Então esse cantor, ele já se separou da esposa dele por umas 3 vezes. Então viram ele, claro, sem aliança e tal, e calhou também de alguém ver a senhora dele separada no Rock in Rio. Qual a diferença? Gente, existe tantos meios de se divertir. Eu costumo falar para minha esposa: filha, ainda que nós vamos na pracinha, temos um valor, tá? Vamos na pracinha comer pipoquinha, senta no banquinho, bate um papinho, toma um guaraná. Ah, mas não tem papi shop, não tem problema. Vamos na pracinha, comemos a pipoquinha. Não é pela internet, não é isso. É daquilo que eu vou, ou seja, tentar usufruir, que eu vou assistir, que eu vou ver. Então, quer dizer, hoje de repente eu como uma pipoquinha na pracinha, amanhã de repente vou jantar fora, ou levo minha criança no cinema ver filme infantil, que eu próprio não vejo filme indecente. Coisa minha, cara, eu sou cada um. Pastor João falando. E tem meio de se divertir, vai no parquinho, vai na pracinha, e vai, ou seja, tem M's lugares, locais, M's fontes. Eu boto uma bateriazinha, quem sabe em casa, lá em casa tem uma mesmo, bota pro filho se divertir. Poxa, quer botar o teu filho quadrado? Não. O meu filho tem que ser renovado pela palavra, renovação do Evangelho. Agora, se eu for pegar dentro da Bíblia, vou colocar dentro da Bíblia o smartphone. É claro, eu vou ter um smartphone, vou ter um tablet, mas espera aí, depende do que eu vou assistir, que eu vou ver, gente. Como eu vou usufruir? Eu não vou pegar o Facebook e botar afronta. Hoje que eu vejo no Facebook é afronta.
um picotando o outro, afinetando o outro, é o que está acontecendo, gente. Então, aproveitando que o pastor João Carlos tocou num assunto aí, tocou num assunto que eu queria que ele tocasse nesse assunto. Hoje, existe muito, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar. Existem muitas pessoas que utilizam dentro da igreja, dentro do templo, nos cultos, a Bíblia através do smartphone, do tablet ou do celular. Está certo ou está errado? E aí, quem vai responder? Depende. Evangelista pastor. Rogério Magro. Depende. Pode ou não pode, pastor? Depende como usa. Usa para ler na hora da leitura. Tudo é lícito, mas nem tudo não convém. Olha só o que a Bíblia diz. Eu quero ler um trecho aqui da Bíblia, né? Porque eu gosto de Bíblia. Eu gosto de Bíblia, ele está falando de crente. E diz assim, ó, livro de Jó 1, capítulo de Jó 1, versículo 8. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Pastor, olha só, nós temos hoje, como está falando aí, smartphone, Facebook, WhatsApp, seja o que for. E a Bíblia, ela é clara. Quando eu e o senhor tem filho, os pastores aqui têm filho, a Bíblia ela diz assim: ensina o caminho que seu filho tem que andar, para quando crescer, o que é? Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje nós não podemos criar os nossos filhos, nem criar os membros, nem os crentes dentro de casa. Pois a televisão ela entrou, o smartphone está aí. Então nós precisamos o quê? Nos desviar, saber o que é de Deus e o que não é. Antigamente o crente não podia nem ver televisão. E tinha muito crente que só dormia de calça, achando que era santo. Mas hoje o crente vai à praia, o crente vai ao cinema, como o pastor acabou de falar ali, ele vai numa pracinha comer uma pipoca. E hoje nós estamos vendo aí, muitas coisas que nós estamos vendo aí homem com homem, mulher com mulher. Mas nós não podemos nos se sujar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos. Então eu continuo dizendo, não atrapalha o crente, eu estou falando de crente. Não atrapalha o crente. E não existe esse negócio de culto em casa. Lugar de crente é na igreja. Não tem que assistir pregação de A, de B, de C. Tem que ir para a igreja. Você tem um pastor. Então tem que estar lá. Tem esse negócio de Facebook. Você tem Facebook? Eu tenho. Olha lá. Você curte o que você quer, o que você não quer. Você comenta o que você quer, o que você não quer. Então você pode se desviar. Então esse negócio que é por causa disso, por causa daquilo outro, meu irmão, tá errado. Você tem que ver televisão, né? E graças a Deus, pastor, que tem que ver televisão e rádio. Aí, estamos escutando hoje pela rádio. Olha a potência do rádio hoje. Porque quando não tinha televisão também, o cara tinha 50 filhos, né? Agora maneirou, né? E graças a Deus que tem o rádio hoje, que ele tá com o rádio ligado e tá escutando. 1901 rádio. Tá escutando o rádio. Tá vendo aí? E o cara não vai escutar o rádio? E aí, como é que faz? Então, esse negócio que afasta, eu sou bem direto e positivo. Não afasta nada. Isso é história que o cara que quer se sujar, o cara que nem é crente, tá? Desculpa o termo da palavra, mas comigo é isso. Pensa que é salvo, mas nunca nasceu de novo. Nunca nem é crente. É igual aquela história, a pessoa quer se afastar, culpa um. Foi por causa de você. É igual aquela história, a pessoa quer se afastar da igreja, foi por causa de você. O que Adão falou? O que Adão falou com o Senhor, com Deus? Ah, comer de fruto, comi, tá? Foi a mulher que o Senhor me deste. Tudo bem, ela ofereceu. Ele comeu porque ele quis. Eu erro, não vou culpar minha esposa, missionária Regina. Não, eu errei, como eu já falei igual anteriormente. Filho, eu errei em Deus porque eu quis errar. Quem me conhece sabe que eu tento ser assim, tento. Porque é o seguinte, não adianta jogar responsabilidade, foi o pastor aqui, foi o irmão, então não. Errei, fiz muita coisa no mundo lá fora, mas não foi por culpa de ninguém. Porque eu já era, entendi. Porque a primeira responsabilidade de Jesus Cristo foi com 12 anos, onde ele estava sentado na mesa dos doutores. E opinou, e que maravilha. Mas, pastor Renato Lapa, o senhor não acha que essas tecnologias, e principalmente redes sociais, não tem realmente afastado as pessoas de Deus, não, em relação ao camarada ficar ali, aí acaba sendo um laço na vida do camarada, não? Hã? Eu penso o seguinte, a tecnologia ela vem trazendo muitos benefícios, né? Muitos benefícios. Você pode extrair um bom estudo, ouvir uma boa música, entendeu?
você tem uma camada de informações através das redes sociais. Mas é aquilo que eu estou falando. Depende de como você está vendo aquilo. Davi, poxa, em meio à guerra, ele vai dar uma volta no palácio, ele vai olhar a mulher de Orias E não tinha rede social. não tinha rede social. Qual a rede social lá? Entendeu? Se ele tivesse Não tinha ficado em rede casa, não social. tinha dado isso. Entendeu? Não tinha. E Jacó também enganou seu pai, não tinha rede social. Não tinha. Então o que acontece? Sansão. A pessoa às vezes usa a rede social, por exemplo, a gente vê casos aí de famílias, né? O pastor comentou aqui sobre ele não concorda, eu também não concordo até um determinado ponto, entendeu? Eu de vez em quando eu trato de algumas situações de famílias que através de rede social foram quase acabaram, o casamento quase acabou. Entendeu? Por causa da rede social. Por causa da rede social. Você vê hoje na igreja também, a Bíblia fala para ensinar o teu filho no caminho que deve andar, não é o caminho, é no caminho. Entendeu? Deve se assentar, Deuteronômio fala sentar, você vai caminhando com ele, você vai ensinando ele a palavra. Geralmente você está na igreja hoje, aí pô, a pessoa está pregando e quando não é o filho, é o adolescente, é o jovem, está batendo papo no WhatsApp, está vendo um Twitter, está vendo um filme diferente, está conversando coisas que não tem nada a ver, às vezes num culto, né? Eu sou contra, entendeu? Porque o ensino não começa dentro da igreja, o ensino começa dentro de casa. É verdade. O nosso culto começa dentro de casa, não começa na igreja. Porque se começasse na igreja, a gente estaria sendo muito religioso, né? Mas é esse cuidado que a gente tem que ter. Como é que a gente está olhando as coisas hoje? De que forma? Eu fui na casa de um certo pastor, né? Aí, quando o pastor me recebeu, ele caiu de joelho, entendeu? Ele caiu de joelho, começou a chorar. Eu perguntei, meu filho está botando situação de escola de cabeça para baixo. Eu falei, mas qual o problema? O problema maior está comigo. É que, poxa, primeiro tudo entra pelos olhos, né? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo também. O teu corpo não estará enfermo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele começou a ver algumas coisas na internet, como pornografia e outras coisas a mais, se deixou levar e ia pregar nas igrejas. Depois da pregação ia para um bordel, ia para uma casa de massagem. Quando a gente chegou lá, graças a Deus... Começou na rede social. Rede social. Casamentos são destruídos na rede social. Você vê aí essa tal de baleia azul aí, né? Que é uma coisa bem privada, e ensinando o jovem adolescente, se cortar, até se suicidar, poxa, entendeu? Tirar a sua própria vida, né? E é uma coisa que uma série de fatores acontece, meninas pegando informações, conselho, porque os pais já não sentam mais, né, no caminho, não é assentado, nem indicado. Os pais já não sentam mais para conversar, dialogar. O filho já não tem mais liberdade, como também o cristão dentro da igreja não tem mais liberdade com o pastor, porque o pastor não tem tempo. O pastor não é aquele que senta na mesa junto com aquela família, não senta na mesa com aquele líder dele, que talvez está lá caído, lá dirigindo uma congregação, dirigindo um trabalho dentro da igreja, mas está caído. O pastor tem que ser aquele também que tem que sentar lá com as suas ovelhas, sentar com seus auxiliares para poder rever conceito, participar um pouco mais disso. Que o relacionamento, a gente tem que voltar a ser família novamente. Gastar tempo, né? Gastar tempo ali, sentado. Então tá aí, então nas palavras do pastor Renato Lapa, ele quis dizer que a tecnologia afasta-se um homem de Deus. Afasta a pessoa de Deus, sim. Se o cara não tiver o controle, afasta. Pergunta da ouvinte. Mas também muitas pessoas que usam a internet para a prostituição, não só para o bem. E aí? Está se afastando de Deus? Não é a tecnologia que afasta, mas sim a atitude. Então o ouvinte está dizendo aqui que a tecnologia e a rede social não afasta, não.
É a atitude da pessoa que afasta. Essa é a pergunta da ouvinte aqui. Mas o pastor Renato Lapa já colocou aí que as tecnologias, redes sociais também acabam contribuindo para isso. Pergunta do ouvinte. Graça e paz a todos. O cristão que gosta de novelas e Netflix... Opa, logo Netflix. Mas vamos lá. O cristão que gosta de novelas e Netflix, onde não tem nada da palavra de Deus. Pelo contrário, tem cenas de adultério na novela e no Netflix, destruição da família, morte, entre outras coisas. Esse cristão está pecando em assistir esses tipos de programa, ou seja, Netflix e novelas? E aí, quem responde? Pastor Ricardo Rodrigues. E aí? Isso é muito simples de responder. Se eu sou um cristão, né, dentro de uma questão conceitual, vamos falar de tricotomia, para aquele que acredita. Repete de novo a palavra. Tricotomia. Tricotomia. Né? Aquela doutrina elencada que se fala que o homem é dotado de corpo, de alma e espírito. Logicamente, Deus vai interagir com o meu espírito humano. Então, quando eu me achego a Jesus, que é o caminho, João 14,6, subentende-se que o meu espírito também vai precisar de um alimento diário, que é oração, jejum e leitura diária da palavra. Então, se eu ocupo a minha porcentagem do meu dia com o tempo para entretenimento numa questão excessiva, logicamente eu estou angariando a questão da minha carne, ou seja, do meu corpo somente, me distraindo, me alegrando. Então, se não houver ponderação, com certeza vai afastar. Eu vou continuar com essa tese. Vai afastar se não tiver razoabilidade e ponderação. Mas, pastor, afastar é muito pesado. É afastar sim, porque ninguém se afasta partindo por uma questão filosófica de repente. Não, porque tudo tem uma construção. E a construção ela se inicia a partir do processamento de esfriamento. Então tá aí tese e opinião do pastor Ricardo Rodrigues sobre esse tema de hoje. Na verdade, o tema traz aí os dois lados da moeda. E gênio, pastor Marcelo. Pastor jogando Mortal Kombat, dando pra trás. Que isso, mano? Mortal Kombat aí já é um jogo, é entretenimento, né? Estamos falando de entretenimento. E aí, não pode não? Não pode não? Pode ou não pode, pastor João? Mortal Kombat? Só passa pra ele, passa pra ele. Pode não? Imagina onde é que vai minha mente. Matando ali, pô, já pensou se fosse ao vivo? Então, por favor... Salmo 101:3, né? Não porei coisa mais diante dos meus olhos. Então tá aí tese e opinião dos pastores. Você que está jogando Mortal Kombat, para de jogar Mortal Kombat. Mortal Kombat não é jogo pra crente. Tem tanto pelo menos show do milhão. Show do milhão pode, pro cara ficar rico. Pode não? Então toma cuidado. Os valores estão sendo invertidos, né, pastor Marcelo? Isaías aqui no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: Ai dos que ao mal chama bem, e ao bem chama mal, que põe as trevas por luz, e a luz por trevas, o amargo por doce, e o doce por amargo. Né? Os valores hoje estão muito sendo invertidos hoje. Isso aí não tem nada a ver. Ih, chegou uma coisa aqui então. Pastor Renato, chegou uma... Isso aqui... Essa é a última pergunta, por favor, ouvintes. Essa é a última pergunta, porque o nosso tempo não dá mais. A ouvinte enviou aqui a pergunta, a opinião dela. A opinião da ouvinte é a seguinte: Face não é coisa de crente. Destrói casamentos e só serve para as pessoas tomarem conta da vida dos outros. E aí, quem vai responder? Ela está contra o Face aqui. E agora? É uma coisa que até o próprio pastor Renato Lapa, com bastante propriedade, já dissertou. É muito fácil de responder. Porque não destrói absolutamente nada. Porque o que eu vejo quando se fala-se de família é muito prático, de acordo com o que o pastor Renato se manifestou na sua fala. Na minha opinião, marido e mulher, ou seja, relação conjugal, transparência, ou seja, não tem negócio de senha, um tem acesso ao telefone celular do outro. Primeira coisa. E relação pai,
filho, mãe, filho, você vai monitorar aquilo que o seu filho está acessando e vai estabelecer um horário para que ele possa acessar. Agora o pastor Ricardo mexeu com a situação aqui também complicada. Então quer dizer que o marido tem que passar a senha para a mulher. Não tem nem que ter senha, pastor. Não pode passar senha. Então, por favor, você, marido que está ouvindo, não pode ter senha na opinião do pastor Ricardo Rodrigues e na opinião do evangelista Rogério Magno. A sua senha você tem que dar para sua esposa. Não a do banco, hein? Eles não estão falando de senha do banco, não. A do banco também, que essa semana eu estava até sem cartão. A do banco também? Ih, pastor, aí realmente complicou, hein? A do banco não dá, não. Mas na rede social, o meu Facebook da minha esposa é o mesmo, não tem problema. O Facebook você vê lá, Pastor Marcelo Terra e Denise Terra. Quem responde mais naquele Facebook é ela. É meu e dela, é ali. Quando alguém quer falar comigo, fala ali por aquele Facebook. É engraçado que o Facebook só tem coisa alegre. Só coisa só alegre? Alegria. É igual eu tô indo, eu não sei aonde, tô não sei aonde, tô cheio de dinheiro, só tem alegria. Só alegria. É igual a caixinha de promessa. Deus te ama, mas ninguém fala, conserta a tua vida. O crente tem que ter discernimento. Estamos chegando ao final do nosso debate. O debate tá interessante, eu tenho certeza que está edificando muitos ouvintes, mas estamos chegando ao final do nosso debate, Laerte. Infelizmente, chegamos ao final do nosso debate Conamio. E agora é o momento de nós ouvirmos tese e considerações finais dos nossos debatedores a respeito do tema dessa noite. Primeiro, tese e consideração final do pastor João Carlos sobre o tema dessa noite. Os entretenimentos e as tecnologias atuais afastam as pessoas de Deus? Não, só se afasta quem quer. Eu estava vendo uma reportagem de uma atriz que ela tinha umas fotos, né, dela lá, pessoal ela. Então alguém foi lá, ela, sei lá, roubou dela, enfim. O que aconteceu? Quando alguém roubou, o que fizeram com essas fotos do smartphone dela? Colocaram na internet e ali foi-se embora, ou seja, deu um problema sério, porque pega esse telefone, coloca as partes, né, enfim, algos pessoais das pessoas e deu no que deu. Então, o que eu estou vendo, pega o meu telefone, eu tenho o costume de trabalhar na igreja lá, inclusive está em obra congregação lá, tá? Todo ano a gente faz essa obra lá, meia obra lá. Então eu vou lá, deixo meu telefone, tá? Se eu estiver de repente, eu, João, falando, vendo coisa indecente, ouvindo, deixo meu telefone e vou em casa, porque eu moro próximo à igreja. Vou lá, deixo documento, alguns lá tem a chave, deixo lá no telefone. Entra um membro, vê meu telefone lá, vê que é algo indecente, como é que eu fico? Como é que fica a minha pessoa? É complicado, então tem que tomar cuidado. Nós vamos ver aqui tese de consideração finais aqui do pastor Renato Lapa. Antes a ouvinte aqui completou. Meu tio morreu e a tia não sabia da senha bancária. Foi quando eu brinquei aqui que a senha bancária é complicada. Então, na palavra do ouvinte aqui, o marido tem que dar a senha da conta do banco também. Porque se você morrer, como é que a sua mulher vai pegar o dinheiro? A tia dela morreu, o tio dela morreu já tem mais de 2 anos, e até hoje a tia não conseguiu pegar o dinheiro do banco. E aí? Tá vendo aí? Então, marido, até a opinião do nosso ouvinte. Dá a senha aí para tua esposa, e esposa, dá a senha para o seu marido. Tese e considerações finais do pastor Renato Lapa a respeito do tema: os entretenimentos e as tecnologias atuais afastam as pessoas de Deus? O mau uso, né? O mau uso da internet estimula a pessoa ao pecado, né? O mau uso da internet estimula. A gente tem que ter um certo cuidado, um cuidado muito grande hoje. A gente vê aí essa cena aí que até os pastores estão se posicionando aí, que houve no teatro, né? Botaram uma criança lá para palpar o camarada lá, poxa. Uma criança vendo isso, não era nem da idade dela, né? Se fosse da idade dela, talvez não seria tão chocante assim essa cena, né? Porque não haveria tanta maldade. Mas um homem, pô, já vai pro lado da pedofilia, né? Isso é um crime, tem que parar na cadeia mesmo o indivíduo. Mas a gente vê aí o mau uso da internet também, ela tira a nossa visão de Cristo. Para onde nós estamos olhando hoje? Para onde que a gente deve olhar hoje? A gente deve examinar as Escrituras como foi falado aqui. A gente deve atentar para esse século XXI, né? Tem muitas igrejas, como o pastor falou, muitas igrejas, não, a gente tem que se adaptar a esse crescimento, a essa evolução.
e amordaça o Espírito Santo não pode mais falar, né? As pessoas não podem mais falar contra o pecado, não pode mais disciplinar, porque se disciplinar, a pessoa vai sair da igreja, ela vai perder o dízimo, vai perder a oferta. Uma série de fatores está acontecendo nesses dias atuais. E a gente deve ter bastante cuidado. Você que é pai, você que é mãe, queridos ouvintes, começa a rever alguns conceitos dentro de casa, começa a interagir-se, né? O esposo com a esposa com o esposo, os filhos, pai com os filhos, sente com ele, procura entrar na intimidade, procura conquistar a sua família de volta. A gente está vendo aí muitas famílias vivendo de aparência, né? Vivendo de aparência, porque não querem mais ler as Escrituras, não querem mais se voltar para a Palavra de Deus. Mas o meu conselho é que a família se volte, se humilhe, se quebrante. Rasga as vestes, não, rasga o coração. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Então está aí a tese do pastor Renato Lapa. Agora a tese de considerações finais do evangelista Rogério Magno a respeito do tema: os entretenimentos e as tecnologias atuais afastam as pessoas de Deus? Não. A Bíblia é clara, ela diz que o mundo jaz do maligno. Nós estamos no mundo. Hoje estão querendo deixar, como o pastor falou, o mundo entrar na igreja, e não a igreja se mostrar como tem que ser. Meu amigo, rede social, Facebook, seja o que for, usa para evangelizar. O problema é que tudo nós estamos querendo dar para o diabo. O que a rede social faz? Fala de Jesus na rede social, vai no teu Facebook, fala de Deus. Acorda de manhã, vai lá, para de curtir alguma coisa, dá uma palavra. Quantas pessoas você tem? Dá uma palavra, manda um zap, manda uma palavra. Usa para evangelizar, para falar de Jesus. E para de tudo, nós temos que dar. É o diabo. Então nós estamos dando. Isso foi criado por quem? Pelo homem. Então nós devemos falar de quê? De Cristo. Como o pastor falou ali. Resgatar a família, tá? E nós temos que fazer conforme a vontade de Deus. Ide do Senhor. É o quê? Evangelizar. Então a rede social está aí. Nós estamos ainda vivos. Não tem Moisés, não tem Davi, não tem ninguém aqui. É o nosso tempo. Vamos evangelizar. Vamos usar para evangelizar, porque esse é o nosso tempo. É isso que eu acredito e é isso que eu acho que tem que ser feito no nome de Jesus, e agradeço a todos em nome de Cristo. Então está aí a tese do evangelista Rogério Magno. Agora a tese e considerações finais do pastor Ricardo Rodrigues a respeito do tema dessa noite: os entretenimentos e as tecnologias atuais afastam as pessoas de Deus? Vou ser bem rápido. Acredito que afasta se não tiver razoabilidade e nem tampouco ponderação. E quero deixar aqui um texto direto da Septuaginta, que é muito conhecido, que é 1 Coríntios 10, verso 23, que é bem claro. A Septuaginta que é bom. Vai dizer: tudo é permitido e nem tudo edifica. Na nossa Bíblia vai dizer bem grande. Então, fique com essa palavra. E a partir, desenrolando esse versículo, a questão é bem simples. Ou seja, nem tudo que eu quero, grava isso, eu posso. E nem tudo que eu posso, eu devo. Então tá aí, eu quero agradecer a todos os debatedores, agradecer aos nossos ouvintes que ficaram conosco até esse momento, agradecer ao pastor João Carlos da Assembleia de Deus, Ministério Arca do Concerto, ao evangelista Rogério Magno da Igreja Evangélica Graça sobre Graça do Santo Cristo, ao pastor Renato Lapa da Assembleia de Deus Vila da Bênção, ao pastor Ricardo Rodrigues da Igreja Pentecostal Glória de Sião. Ouvinte, fique aí, vem chegando o Doutor ADV Responde, logo após a cantora Stephanie Fecori.